Bom, novamente, Shavuot Tov aí para todos. Estamos agora dando início à nova Parashá de Behar. Behar quer dizer na montanha. A Parashá começa, Vedaber Hashem el Moshe, e disse Deus para Moshe Rabbeinu, Behar Sinai Lemor, na montanha de Sinai. Na montanha do Sinai, Deus explicou o quê? Deus fala para o povo de Israel que quando eles entrarem na terra de Israel, eles têm que fazer a Shemitah, o ano sabático. O Rashi pergunta, por que fala justo essa lei, dentre todas as leis da Torá, fala que foi dada no Har Sinai, no Monte do Sinai? Afinal, todas as leis da Torá foram dadas no Monte Sinai. E aqui foi para nos ensinar, diz o Rashi, que assim como o ano sabático foi dado, aqui temos falado vários detalhes das regras do ano sabático, assim todas as leis, as mitzvot, não foram dadas apenas de forma generalizada, foram dadas também com seus próprios detalhes. Bom, se este é o caso, pergunta o Khatam Sofer, porque justo para ensinar dos detalhes, que todas as mitzvot foram dadas com seus próprios detalhes, podia falar também, podia usar Shabbat para falar esse tema. Para falar que todos os detalhes foram dados no Sinai do Shabbat. Ou qualquer outra lei, estou dando um exemplo, do Tefilin, qualquer coisa, do Shema, qualquer mitzvah. Porque justo a Torá escolheu o ano sabático como uma mitzvah geral, para nos ensinar que todas as mitzvot foram dadas com todos os seus detalhes no Monte Sinai já por Deus. A gente primeiro precisa entender o que é esse ano sabático, a Shemitah. Então a Torá nos fala logo no começo, 6 anos você vai trabalhar o campo, né? E você vai semear, plantar, colher, mas quando chegar no 7º ano, a terra irá descansar. Igual a gente tem o Shabbat, a terra também tem o Shabbat. E o Shabbat da terra vai ser um ano completo, de Rosh Hashanah até Rosh Hashanah, um ano completo sem trabalhar na terra. Não só a terra não ia trabalhar, a gente sabe que a terra ficava inclusive sem dono, todos poderiam entrar na terra, até os animais do campo, ficava aberto, todo mundo podia pegar, né? Ninguém podia colher assim, com máquinas, né? Mas não podia colocar no cesto, mas todo mundo tinha que pegar um pouquinho para ele, os pobres, todo mundo ia aproveitar. Mais ainda, até os empréstimos também seriam perdoados. Isso tudo acontece no ano da Shemitah. Então, o Khatam Sofer, ele fala a seguinte pergunta, quer dizer, por que justo essa lei, a lei da Shemitah, ela vira uma lei geral, que daqui a gente aprende que, tanto que a nossa parashá chama Behar, ela foi dada no Monte Sinai, para nos ensinar que todas as mitzvot da Torá são dadas em todos os mínimos detalhes, vieram de Deus do Monte Sinai. E aqui o Khatam Sofer, ele abre para a gente aqui uma nova perspectiva que é difícil a gente ter hoje em dia sobre esse assunto. Primeira coisa, a gente tem que falar o que a Torá quer. A Torá, a gente sabe que o povo judeu é um povo trabalhador, né? A gente fala bem do trabalho, não fala que a gente deve não trabalhar, do contrário, a gente incentiva o trabalho. A gente fala que todo mundo deve trabalhar, deve ganhar dinheiro, não tem problema ser rico. A gente não olha a riqueza como algo negativo, muito pelo contrário, a riqueza é uma bênção. E o trabalho é muito importante. O Alter Rebbe, ele chega a falar, não só que é importante, o Alter Rebbe, no Shulchan Aruch Harav, ele fala que o trabalho é uma mitzvah. Ele fala isso, ele fala que tem consequências alárquicas por trabalho ser mitzvah. Ele traz isso nas leis de Shabbat, logo no começo das leis de Shabbat fala que uma pessoa não pode adentrar um navio que ele está prestes a zarpar na véspera do Shabbat. Se o navio ele vai viajar para fora, pegar o oceano, ou ele vai sair fora do Tchum, né, dos limites da cidade, a maioria dos navios fazem isso, os barcos fazem isso. Você não pode entrar num navio na véspera do Shabbat, que ele vai estar andando durante o Shabbat viajando. Você só pode fazer isso, está escrito na Halachá,
se você for fazer para uma mitzvah. Você vai entrar na sexta-feira, se for para uma mitzvah, tipo um Brit Milá, você é um moelo, tem que fazer um Brit Milá em algum lugar, uma mitzvah importante. Diz o Alter Rebbe, no Shulchan Aruch Harav, ele traz, trabalhar é uma mitzvah. Então, se a pessoa está indo para negócios, ele pode entrar no navio na sexta-feira, véspera de Shabbat. Quem não está nessa situação, só para entre parênteses, já que a gente mencionou isso daí, quem está viajando num cruzeiro hoje em dia para turismo, ele teria que entrar na quarta-feira, tá? Antes da quarta-feira, inclusive. Antes da quarta-feira, ele tem que entrar na terça-feira. Ele pode entrar num navio que vai continuar andando no Shabbat. Senão ele não deve entrar no navio. Mas se a pessoa está indo para trabalho, para negócios, é uma mitzvah. Igual ele fazer um Brit Milá. Ele traz uma prova muito clara na Torá. Está escrito Sheshanim Tavod, 6 dias você vai trabalhar, V'asita kol melartech, você vai fazer tudo o que você tem que fazer de trabalho, e Bayom HaShvi, e no 7º dia vai ser o Shabbat. Então, 6 dias você vai trabalhar. Ele fala, igual uma mitzvah descansar, no Shabbat é uma mitzvah trabalhar nos 6 dias da semana. Assim falou o Alter Rebbe. Ele traz para Halachá. Então, como pode ser que a Torá está falando para a gente um ano de férias, um ano sabático, né? Todo mundo quer um ano sabático. Hoje em dia parece uma coisa bonita, legal, ficar um ano com os pés para cima, né? Sem trabalhar. E a Torá vai falar que o cara não vai trabalhar nadinha no campo dele. Para a gente entender o que significa o campo, né? A pessoa ficar sem trabalhar no... Oi? Outros tipos de... Mas, então, só que na época ninguém trabalhava de telemarketing. Não tinha serviços. Hoje em dia, muita maioria das pessoas que trabalham são serviços diversos aí, né? Prestadores de serviço. Não tinha mecânico, não tinha telemarketing, não tinha programador de software, né? Não tinha essas coisas antigamente. 99,9% da população vivia daquilo que produzia no seu campo, inclusive no seu quintal. As pessoas viviam daquilo que eles plantavam e colhiam. E a subsistência realmente era uma cultura de subsistência que a pessoa fazia na sua fazenda, no seu quintal. E é disso que as pessoas viviam. Depois, com cereal, com grão, o negócio ele podia trocar depois para alguns animais, mas o principal do sustento do ser humano, até para os animais, ele precisava também pegar da colheita para alimentar os animais. Todo mundo vivia do campo, diretamente. Hoje em dia a gente também vive, mas não percebe, porque traz de tantos lugares, a gente não sente na cidade toda essa necessidade da comida vir do campo, né? Mas antigamente era direto. Tanto é o caso, não tanto tempo atrás, depois podem pesquisar na história, mas é famoso que teve uma famosa crise das batatas. Isso foi em 1845 na Irlanda, não tanto tempo atrás, 180 anos atrás. 1845 na Irlanda, teve uma praga que destruiu todas as batatas da Irlanda. 1 milhão de pessoas morreram e 1,5 milhão de pessoas tiveram que sair da Irlanda porque não tinha comida. Isso porque teve uma crise, uma praga nas batatas. As pessoas viviam daquilo que crescia. O que crescia lá era batata. Não tinha batata, todo mundo morreu. Como então a Torá pede as pessoas ficarem 1 ano sem plantar, sem trabalhar o campo, assim? E a Torá nos fala aqui uma coisa fantástica. A Torá fala que a pessoa que o povo judeu vai fazer isso, vai cumprir de não trabalhar o campo, e Deus vai dar uma bênção tão grande que vai ser o suficiente para 3 anos, né? Deus vai dar uma bênção que vai ser o suficiente para 3 anos de fartura, no 6º ano que vai dar para o 6º, para o 7º e para o 8º, até crescer de volta os produtos da terra. Explica o Hatam Sofer essa grandeza dessa mitzvah. Uma coisa fantástica. Se alguém tem alguma dúvida que a Torá ela é divina, que a Torá ela é a palavra de Deus que foi dada no Har Sinai para Moshe Rabbeinu, quando ele enxerga a mitzvah de Shemitah, que se fala para as pessoas não trabalharem e não trabalharem no seu campo, não cultivarem, e que Deus vai dar bênção, essa é a maior prova. Só pode alguém para pedir uma coisa dessas no seu povo, só pode ser Deus. Geralmente, é muito... agora é meu adendo, já estava sofrendo falar isso, mas é muito fácil as pessoas falarem para alguém, olha, você faz isso, eu vou te garantir o Olam Haba, o mundo vindouro. O mundo vindouro ninguém vê,
Tá no... Ninguém voltou de lá para contar a história. Então, fica, se quiser você acredita, se quiser não acredita. Mas fica muito hipotético. Então, você vende ainda, cada vez você não precisa entregar. Você vende uma coisa que você não precisa entregar, exatamente. Então, é mais fácil, é muito mais fácil esse tipo de venda. Agora, a Torá está falando uma coisa aqui, que não tem como não ser divino. A Torá fala, faz isso. Você não vai trabalhar por um ano. Isso era risco de miséria e morte total do povo. Como eu falei, na Irlanda morreram 1 milhão de pessoas de fome por causa da crise das batatas. E não foi foi na cultura das batatas só. 900 e lá vai pegar. Oi? Em 1800 e pouco. Isso 180 anos atrás, não muito tempo atrás. Hoje seria 10 milhões. Imagina? Não, mas... E isso que o mundo já tinha navios mercantes, tinha outras, né? E estava próximo da Inglaterra, muita coisa. Estamos falando no mundo já quase globalizado, 180 anos atrás. E fala para o povo inteiro, Israel toda, ficar sem trabalhar por um ano, sem produzir, e vai dar certo. Você vai ainda ter uma bênção de 3 anos de fartura. Só Deus pode garantir isso. O cara ia ver, se o primeiro Shemitah der ruim para todo mundo, Deus nos livre, ia morrer muita gente. Falar, então esse negócio não funciona. Ia acabar o judaísmo naquele momento. Na primeira Shemitah ia acabar. Falar, essa brincadeira não deu certo, Moshe Rabbeinu. Já havia ter falecido, mas no primeiro ano. Então, o Khatam Sofer fala, justo é uma mitzvah que só pode ser divina. E nenhum rei também ia pedir isso pro povo. Todo rei quer o PIB dele, quer o país dele indo para frente. Só Deus, e alguém falando em nome de Deus, pode falar uma mitzvah dessas. Por isso mesmo explica o Khatam Sofer. Na verdade quem traz isso é o Octav Sofer. Mas ele fala que ele escutou em nome do seu pai, o Khatam Sofer. Ele fala que justo essa mitzvah está escrito Behar Sinai. Ela foi dada no Har Sinai. Para a gente aprender daqui que todas as igual essa veio do Har Sinai, todas as outras mitzvot vieram nos mínimos detalhes do Har Sinai de Hashem, diretamente. Aqui tem, obviamente, uma lição. Deus não quer apenas falar para a gente fica sem trabalhar, como a gente falou. Deus, ele quer a participação do ser humano. A gente falou que é uma mitzvah a gente trabalhar, a gente deve se esforçar, mas a ideia da Shemitah exatamente é uma lembrança, não é uma lembrança, a pessoa sentia e vivia igual o próprio dia do Shabat, que tudo, nosso sustento, nosso proveito, todo nosso sustento, o dinheiro vem de Hashem. É interessante que, e obviamente a pessoa era um teste enorme para o produtor, para o fazendeiro, o judeu. Ele fica lá vendo o campo dele aberto, os animais, as pessoas, todo mundo pegando o que tinha ali, todo mundo pegando, aproveitando. Ele também podia pegar um pouquinho de fruta, todo mundo podia pegar um pouquinho, mas nem colher fortemente. E a terra não tinha dono, para mostrar que a terra pertence a Hashem. E o sustento vai vir de Deus. Isso é uma lembrança para cada um de nós. A verdade, a gente não percebe, mas todo dia, quando a gente faz Birkat Hamazon, quando a gente agradece, quando agradecemos pela comida, no pão, como que começamos o Birkat Hamazon? O Birkat Hamazon é feito da seguinte forma. Primeira brachá que a gente fala é Azan et Hakol, que Deus, ele nos deu sustento. Depois, a gente agradece a La'aretz Val Amazon. Então, a primeira brachá, explica a Gemara, foi feita pelo Moshe Rabbeinu. A primeira brachá do Birkat Hamazon, a gente agradece pelo mana, pelo pão que caía do céu. Na segunda, já é de Yoshua ben Nun, que é pela terra, a gente agradece a La'aretz Val Amazon, pela terra e o seu sustento. Depois que o povo entrou em Israel e produziu e colheu, e aí agradeceu pela terra e seu sustento, ou seja, o produto que cresceu na própria terra. Depois vem a terceira brachá, que a gente fala, a gente pede Rahem, misericórdia e tudo, pela destruição do Bet HaMikdash. Depois tem a quarta brachá, que a gente inclusive agradece pelas coisas boas de Deus e pelo consolo também. Isso aconteceu na época da Mishnah e Gemara, quando foi depois da revolta de Beitar, com a revolta de Bar Kokhba, que pôde ser enterrados os mortos em Beitar. Mas então,
começamos o Birkat Hamazon não agradecendo pelo pão da terra, e sim pelo pão do céu, pelo maná, pelo maná. Exatamente por isso. O maná deveria falar, isso é uma coisa que não tem nada a ver com a gente. O maná era lá no deserto. No deserto eles comeram o pão que caiu do céu, o maná, minashamayim, do céu. Não. A ideia é, mesmo quando a gente for fazer Birkat Hamazon, comendo do pão que cresceu aqui, do trigo, aqui na... Não sei se foi na Argentina, no Brasil, onde cresceu esse trigo que a gente fez que a gente comprou de farinha do supermercado. Saiba que ele também é igual o maná que vem do céu. Também veio de Hashem. Igual, ou seja, o pão que a gente come também, a gente deve lembrar que vem de Hashem. Todo o nosso... na verdade, é um grande teste que a pessoa fica com aquele negócio, se eu trabalhar mais eu vou ganhar um pouco mais, né? A pessoa acha que ele vai pegar mais um trabalho, mais uma coisa, fazer mais um serviço, passar mais horas no escritório, e aí ele vai ganhar um pouco a mais. E, de volta, obviamente a pessoa deve se esforçar e trabalhar, mas ele tem que saber, o Rebbe traz no Yom Yom, que se a pessoa passar mais algumas horas no trabalho, isso não vai acrescentar em nada naquilo que já Deus vai dar para ele de sustento. Então, é um grande teste para a pessoa ter essa confiança em Hashem e saber que ele deve se esforçar, ele deve participar, mas que o sustento realmente vem de Hashem. E esse era o teste da Shemitah. É um teste tão real que nós muitas vezes a gente coloca, quando a gente vê os testes que tem de Avodah Zarah, parece uma coisa muito distante. A pessoa antigamente a pessoa fazia idolatria de uma árvore ou de uma coisa, ou de um bezerro de ouro, ou de um metal. Muitas vezes isso é natural. Nós podemos fazer um tipo de idolatria similar, não é idolatria, mas podemos dar muito valor para as coisas que a gente enxerga, para as coisas físicas que estão na nossa frente. A gente damos valor para esse cara vai me conseguir esse business, esse contato vai me ajudar com isso e aquilo. E a gente está fazendo deles como se fosse a salvação, a idolatria, né? Principalmente no business. Oi? Como se fosse que vem deles o sustento. Se eu conseguir o contato com esse diretor, com esse presidente, com esse político, aí que o meu negócio vai dar certo e tudo. Quer dizer, de volta, o Rebbe sempre fala, toda a Torá fala que a pessoa deve participar, deve fazer, mas não pode se estressar. Não pode colocar toda a sua confiança, sua esperança num mortal, num ser humano. E não é para se matar falando, se eu passar mais 1, 2, 3 horas aqui, é isso que vai resolver. Ele tem que trabalhar de forma correta, honesta, inclusive, né? Para o seu sustento ser um receptáculo correto e bom para receber brachá. E saber que vem de Hashem. E aí ele vai ter uma brachá mais forte. Diga. Eu queria perguntar se tem, como você falou assim, que a gente teve idolatria, etc. Tal, apesar que foi dito explicitamente que não é por fazer. Temos evidências históricas que realmente a Shemitah foi respeitada? Que você está dizendo, isso foi um teste, isso foi a prova, a primeira Shemitah, ela foi... Não passa... Até hoje tem pessoas que cumprem Shemitah em Israel. Não, até hoje tem. Mas eu digo assim, se o povo, porque você está falando assim, se tem uma pessoa que faz, não quer dizer, estou falando se o povo realmente cumpriu a Shemitah. Então, a Gemara fala que cumpriram no início e teve vários anos que cumpriram, várias vezes cumpriram, mas justo teve fases que também deixaram de cumprir. Principalmente depois na época do segundo Betamigdash e tudo. Mas no princípio sim cumpriram. Evidência que você quer um momento... Não, aconteceu depois que o pessoal já estava cumprindo o Torá de forma geral, de muitas coisas da Torá. Não cumpriram. Teve muitas épocas que não cumpriram. Teve épocas de alto e baixo do povo judeu, sim. A Gemara discute isso. Não é curioso, entendeu? Depois de ter essas evidências fantásticas, não é curioso que depois de uma Amada Sinai tem tem o teu bezerro de ouro também. Isso faz parte. O Yetzirará existe. O Yetzirará está aí. De volta, o Yetzirará existe e está aí. Mas sim, mas eu digo assim, isso não, de certa maneira não enfraquece esse argumento que você está falando. Exatamente. Mas eu estou falando dessa forma. O argumento do próprio Hatam Sofer é exigir uma coisa dessa só pode ser Deus.
né? O que eu estou querendo dizer é que não existiria nem judaísmo depois disso. Se todo mundo, logo no começo, com Yeshua, nos primeiros anos, estavam cumprindo direitinho. Na época da vida média, com certeza cumpriram bem. Na época que o povo estava bem, cumpriram bem. E teve épocas que não foi assim também. Mas na época que cumpriu bem, se uma vez você faz e dá errado, todo mundo está cumprindo bem, e dá errado, aí acabou a história, acabou a brincadeira. Foi uma tragédia nacional, entendeu? Isso que eu estou falando. Mas sim, houveram épocas que não cumpriram. E houveram épocas que não cumpriram porque também estavam fazendo a Vodazará, estavam fazendo todo tipo de coisa. Não estavam cumprindo nada da Torá, infelizmente. Então, a Gemara discute sobre esse assunto. Houveram épocas que cumpriram, houveram épocas que não cumpriram. Mas eu quero dizer que se cumpriram uma vez, todo mundo já não... E dar certo é um milagre, é uma coisa incrível. Isso demonstra, isso é uma prova... Na época que eles estavam em Eretz Israel, tinham várias provas divinas da Torá. Eles tinham o Bet HaMikdash, o fogo caía do céu para acontecer vários milagres todo dia no Bet HaMikdash. E mesmo assim eles tinham Yetzirah para fazer coisa errada. Porque eles viviam numa outra... Eles viviam num mundo mais espiritualizado. Então era um outro Yetzirah, que a gente falou. De certa forma, o mundo era mais espiritualizado. As pessoas... A tentação até para Vodazará era mais espiritualizada. Tinha mais, digamos assim, tinha mais profeta, mas tinha mais também a força negativa, também era mais forte. Tinha mais também demônios no mundo, da mesma forma que tinha mais profetas. Isso é um tema para discussão de outra hora, mas é curioso. Mas, como você falou, eles estavam presentes no virão, a abertura do mar, as 10 pragas, e matando a Torá. Deus falou com eles diretamente, 40 dias depois fizeram a Vodazará. Então, às vezes provar também para alguém tudo não basta. Não é só provar, tem que vir de dentro. Não adianta só você provar com lógica. Se a pessoa não quer fazer, ou na hora que ele tem um desejo, que ele tem um impulso de fazer algo negativo, não é só porque ele está racionalizando que aquilo é certo que vai fazer. Eu estou questionando se de fato chegou a cumprir o Shemitah. Chegaram a cumprir Shemitah e também... E se tem evidências disso. Sim. Mas não, chegaram, mas tem... De volta, teve altos e baixos. Vamos lá. A Yom de hoje tem a ver com esse assunto de você trazer santidade para o seu trabalho. Tem propício, aí eu mesmo falo o seguinte. Primeira coisa, o Rebbe Rashab, ele queimava, quando ele cortava as unhas, ele queimava e colocava um palito de madeira antes de queimar as unhas. Outra coisa, fala o seguinte, o meu avô, o Rebbe Marash, diz aqui o Rebbe anterior, ele falou uma vez para um Hossid que chamava Rebbe Eliyahu Abeler. Ele falou que ele era um homem aparentemente simples, né, de conhecimento, e quando ele entrou numa audiência particular com o Rebbe, ele falou o seguinte, Rebbe, Eliyahu ani mekane becha. Ele falou, Eliyahu, eu tenho inveja de você. Você viaja para todo tipo de lugar e encontra com muitas pessoas no trabalho, ele trabalha e encontra muitas pessoas no trabalho. E ele fala, enquanto isso, no meio do trabalho, você acaba encontrando outras pessoas, e de vez em quando você encontra um Yehudi, e você fala para ele um vort, quer dizer, uma palavra boa de Torá, alguma coisa que você aprendeu do En Yaakov, das histórias da Gemara, algum assunto que desperta nessa pessoa, tanto do estudo da parte revelada ou de Hassidut. Ele fala isso, que você conversa no meu trabalho com algum judeu sobre coisas santas, sobre Torá e mitzvot, isso causa uma grande alegria lá em cima, né? Ele falou, e Deus paga sobre isso, né? Sobre essa transação, quer dizer, a transação de conhecimento de Torá e mitzvot, que você fala, Deus paga isso com bonei, chayom mezonia, com filhos, saúde e sustento. E quanto maior, que rosh ashugador yoter, quanto maior é a feira, yoter avodá, mais trabalho tem, e assim, kacha parnassag de lá também, maior vai ser o sustento. Utilizar o trabalho para fazer coisas sagradas.